Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h42, 6h42. Olá, muito bom dia para você. Manhã de quinta-feira, 9 de março do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos então ao nosso Jornal Verde Vale. Hoje é uma quinta-feira e a partir de agora você fica bem informado aqui na sua 103,7. Vamos então aos principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Comissão suprapartidária com deputados, prefeitos e o vice-governador Daniel Vilela participaram de audiência com o ministro de Infraestrutura Renan Filho. Imposto de renda, Receita Federal antecipa a liberação do programa de declaração para quinta-feira. Goiânia cedia a terceira edição de congresso voltado para empreendedores. Fluminense vira sobre o Flamengo e conquista a Taça Guanabara. Ronaldo Caiado assina projeto de lei que cria a Delegacia Estadual da Mulher. Quina, a aposta de Goiás, acerta sozinha os 5 números e leva prêmio de R$8 milhões. Mega Sena, concurso 2571, ninguém acertou as 6 dezenas e o prêmio vai a R$9 milhões. Os detalhes destas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h44, uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Secretaria da Receita Federal informou nesta quarta-feira que foi antecipado para hoje a liberação do programa do Imposto de Renda 2023, ano base 2022. O programa deve estar disponível daqui a pouco, a partir das 9 da manhã. A previsão inicial do órgão era de que o programa seria disponibilizado no próximo dia 15 de março, quando inicia o prazo de entrega das declarações. De acordo com a Receita Federal, a antecipação da liberação do programa do Imposto de Renda ajuda o contribuinte. O fisco lembra, porém, que as funcionalidades de entrega e transmissão, juntamente com as informações da pré-preenchida, terão início somente no dia 15 de março. O prazo para a entrega da declaração vai se estender até o dia 31 de maio deste ano. E uma única pessoa sacou quase R$750 mil pelo sistema de valores a receber do Banco Central do Brasil, é o que informou a instituição. O resgate foi realizado na última quarta-feira e superou a maior cifra solicitada até então, que era de R$328 mil na última terça. De acordo com o balanço parcial divulgado no início da noite pelo Banco Central, mais de 2,7 milhões de beneficiários entre pessoas físicas e empresas já solicitaram a transferência de um total de R$180 milhões até às 17 horas de ontem. A instituição também informou que o maior valor resgatado por pessoa jurídica foi de R$252 mil, também nessa quarta-feira, superando os 198 mil de um único CNPJ no dia anterior. 6h45, Ministério Público do Trabalho entrega ao Rio Grande do Sul uma proposta de enfrentamento ao trabalho escravo. Vamos conferir os detalhes nessa matéria de Rafael Silva. O procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, esteve nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. O PGT entregou ao governador Eduardo Leite uma proposta de acordo de cooperação técnica para aumentar a proteção de trabalhadores e evitar novos casos de trabalho escravo, como o que resultou no resgate de 207 pessoas em Bento Gonçalves. A ideia nossa é que o governo do estado do Rio Grande do Sul, que demonstrou a sensibilidade, parabenizo o governador, porque é uma pauta que não importa só para esses trabalhadores, importa para a atividade econômica inclusive. Foram 3 trabalhadores que conseguiram fugir, foram 3 trabalhadores que encontraram um acolhimento da polícia e hoje nós temos condições de proteção desses trabalhadores. Agora, o que se busca é a preservação dessa atividade econômica, que é muito importante para o país, e demonstrando que isso é um caso pontual, mas que se não for responsabilizado, eu falo muito isso em relação à série eleitoral, se não houver uma resposta do Estado,
ela vai se repetir. Não só no Rio Grande do Sul, como em todo o país. Também participou do encontro o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Em entrevista à TVE, o governador Eduardo Leite disse que vai analisar a proposta com rapidez. Vamos dar celeridade à análise desses termos para que a gente possa firmar esse acordo de cooperação técnica que resulte na ampliação e na amplificação de esforços conjugados, conjuntos aqui para enfrentar situações semelhantes à que se observou em relação à colheita da uva. Então é um compromisso nosso, o governo do estado tem a mesma indignação que as pessoas todas tiveram, não apenas no Rio Grande do Sul, como no Brasil, sobre o que se observou na Serra Gaúcha, e estamos comprometidos a alinhar aí essas ações para garantir à população que essas situações sejam repudiadas, punidas, punidos os responsáveis. O Ministério Público do Trabalho tem audiência marcada para esta quinta-feira com as empresas envolvidas no caso. O órgão busca um acordo com as vinícolas e a terceirizada responsável pela mão de obra. Agência Rádio Web, com informações do Rio Grande do Sul, Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h48 agora, e acontece em Goiânia, nos dias 16 e 17 de março, o Congresso Empresarial Goiano, voltado para empreendedores interessados em alavancar vendas e negócios. Essa será a terceira edição do evento e acontece no Teatro SESI Goiânia, localizado no setor Santa Genoveva. A programação do congresso inclui palestras, rodadas de negócios, workshop, mentorias, talk shows e networking para os participantes. Os temas dos encontros vão desde finanças e vendas, comunicação, novas tecnologias e recursos humanos. São mais de 25 palestrantes e speakers confirmados. E a Secretaria da Economia do Governo de Goiás, Cristiane Schmidt, é cotada para assumir a presidência da Saniago. Se confirmado, ela vai substituir o presidente da companhia, Ricardo José Soavinski. O quadro ainda não está inteiramente definido e Soavinski, inclusive, pode continuar no comando da Companhia de Saneamento de Goiás, mas esse fato ainda está em discussão. Jornal Verde Vale. Esportes. E o Bayern de Munique voltou a vencer o PSG, dessa vez na Allianz Arena, por 2-0 e se classificou para as quartas de final da Champions League. O resultado elimina o Paris Saint-Germain da competição nas oitavas. O Choupo-Moting e Gnabry, no segundo tempo, marcaram os gols do time bávaro. O brasileiro Marquinhos deixou o campo lesionado ainda na primeira etapa. Com a vitória, o time de Munique se classifica às quartas de final da Liga dos Campeões e ainda não tem adversário definido. Benfica, Milan e Chelsea também já estão garantidos nas quartas de final, mas os confrontos serão definidos apenas no dia 17 de março em sorteio. Andrés D'Alessandro, novo coordenador de futebol do Cruzeiro, desembarcou em Belo Horizonte nesta quarta-feira para assinar contrato e assumir o cargo. É o primeiro trabalho do ex-jogador dentro do futebol após ele se aposentar dos gramados. D'Alessandro assume o novo ofício quase um ano após deixar a carreira de jogador. Ele tem acordo até o fim do ano no clube e estava em negociação com o Cruzeiro desde o final de 2022. O ex-meia chegou de Porto Alegre à capital mineira sozinho e vai conhecer agora o elenco e a comissão cruzeirense nessa manhã de quinta-feira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h50 agora, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o governo negocia a suplementação de 1,030 bilhão de reais para a equalização de crédito para o Plano Safra 2022-23, que se encerra no dia 30 de junho. A articulação foi iniciada em reunião no período da manhã da última quarta-feira entre Fávaro e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Do montante total, segundo Fávaro, 17 bilhões serão destinados a investimentos e 13 bilhões para custeio para pequenos e médios produtores. Do valor destinado a investimentos, a maior parcela irá para o Moder Frota, principal linha de financiamento de máquinas agrícolas, com verbas também para o Programa de Ampliação e Construção de Armazéns e para o Pró-Irriga. O ministro citou que nesse momento, em meio ao represamento de recursos, ocorre o grande circuito de feiras agrícolas, onde o produtor necessita das linhas de financiamento para novos investimentos. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Juscelino Filho, depois de ter asfaltado uma estrada que dá acesso à sua fazenda quando era deputado federal, com verba dos nossos impostos,
depois de ter posto, segundo o Estadão, seu patrimônio não declarado à Justiça Eleitoral, seu patrimônio equino, em nome de laranjas, e depois de ter como ministro usado um jatinho da Força Aérea para passar por Anatel e agências de telecomunicações e ir a um leilão no interior de São Paulo, cavalo. Depois de tudo isso, está tudo bem com o presidente Lula. Ele teve o seu, em 65 dias de governo, 65 dias de ministro, primeiro encontro com o presidente da República, para absolvê-lo de qualquer culpa. O presidente Lula aceitou tudo em nome do apoio do partido dele, o União Brasil, no Senado, onde a União Brasil tem 11 senadores, e na Câmara, onde a União Brasil tem 59 deputados, e, portanto, é a terceira bancada no Congresso Nacional. O líder na Câmara do União Brasil, o Elmar Nascimento, deputado Elmar Nascimento, disse que não, a União Brasil está independente do governo. Ora, não dá para acreditar, porque a União Brasil tem 2 ministros, além do ministro das Comunicações, a ministra do Turismo. Então não é independente. O presidente Lula fez vista grossa, uma porque talvez ele ache mesmo que não tem problema nenhum, e outra porque ele precisa dos votos do União Brasil na Câmara e no Senado. Inclusive, foi um deputado do União Brasil, do Rio de Janeiro, que retirou a assinatura, junto com outro do MDB de Goiás, que retirou a assinatura dessa CPI, que eu não entendo por que o governo não quer investigar os atos de 8 de janeiro, quer que isso fique um mero caso policial de delegacia de polícia, e não é. Foi um grande acontecimento político, em que turbas de vândalos invadiram as sedes dos 3 poderes de uma vez só, numa mesma tarde de um mesmo dia, 8 de janeiro. Foi um acontecimento político noticiado no mundo inteiro. Superou a simples invasão do Legislativo do Capitólio. Foi como se nos Estados Unidos tivessem invadido ao mesmo tempo a Casa Branca, o Capitólio e a Suprema Corte. Meu Deus, não é só um caso de polícia, é um caso político, em que é preciso investigar as causas, as raízes, né? Quem financiou, quem transportou, o que foi que houve, que ideias, o que aconteceu, o que motivou, como é que entraram, quem entrou, por que quebraram, pedir informações, convocar as pessoas, né? Para explicar os motivos, as razões para que isso não aconteça de novo. E o governo não quer por quê? Ouvi quem devia defender o Congresso, o Supremo, o Palácio do Planalto, quem é responsável pela segurança, como é que a porta abriu sozinha, né? Quem são aquelas pessoas, onde moram, o que fazem, que entraram lá e saíram, a identificação daquelas pessoas. E saber também as pessoas que estão presas lá porque estavam num acampamento, foram embarcadas em ônibus. Então, está cheio de esclarecimento, né? Eu conversei ontem com uma pessoa que estava presa lá na Polícia Federal, no ginásio da Polícia Federal, e me disse que uma senhora morreu nos braços dela, mas não tem prova disso. Então, o que há? Né? Que 3 pessoas teriam morrido. Inclusive isso, que é muito grave, apurar, desmentir, se não for verdadeiro, deixar muito claro que ninguém morreu, né? Então, tem que haver, sim, a CPI. CPI de deputados e senadores. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h08 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E o Ministério da Educação anunciou ontem uma portaria que altera algumas etapas do cronograma nacional de implementação do novo ensino médio. O órgão, no entanto, manteve o novo currículo do Exame Nacional do Ensino Médio para 2024. A pasta, comandada por Camilo Santana, deve trabalhar nas etapas iniciais do cronograma do novo ensino médio e do novo Enem, formulado em 2021 pela equipe do então ministro Milton Ribeiro. No documento, 5 etapas que deveriam estar concluídas em 2022 serão realizadas em 2023 pelo atual governo. Mesmo com as alterações, a portaria do MEC não alterou a aplicação do Enem, que a partir de 2024 vai seguir as diretrizes do novo ensino médio. O exame com currículo atualizado será aplicado no ano de 2024.
7h08. O governo vai convocar todos os beneficiários do programa Bolsa Família para atualizarem os seus cadastros. Quem traz os detalhes é Sigiak Maia. A atualização dos cadastros do Bolsa Família deverá ser concluída somente em dezembro pelo governo federal. O processo foi iniciado este mês depois que foram identificadas possíveis irregularidades em 2,5 milhões de benefícios. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, cerca de 1.400.000 beneficiários foram excluídos da folha de pagamento de março. O órgão informa que todos os 21 milhões de cadastros do Bolsa Família serão atualizados. Quem for convocado deverá ir ao Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, da região onde mora. O benefício será cancelado se a atualização mostrar que os dados não estão de acordo com as regras do programa. Além disso, o beneficiário que for chamado e não comparecer terá o pagamento bloqueado após 2 meses, até que a situação seja regularizada. Da Rádio 2, Sigiak Maia. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10 e o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado estadual Bruno Peixoto, apresentou ontem, Dia Internacional da Mulher, um projeto de resolução dele em parceria com as parlamentares dessa legislatura, que prevê a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito do Poder Legislativo. As representantes femininas da casa são Vivian Naves, do PP, Via de Lima, do PT, Zeli, do Solidariedade e Rosângela Rezende, do Agir. Segundo Bruno, o projeto visa fortalecer e assegurar a defesa dos direitos das mulheres. O texto prevê que a nova Procuradoria terá em sua composição uma Procuradora Especial da Mulher e 3 Procuradoras Especiais adjuntas eleitas pelas deputadas da Casa para o mandato de 1 ano. Ainda conforme a matéria, o órgão será responsável por zelar pela defesa dos direitos da mulher, receber, analisar, encaminhar denúncias, sugestões e críticas referentes aos direitos das mulheres, inclusive denúncias de violência e discriminação, elaborar relatórios e pareceres técnicos sobre questões recebidas, a fim de subsidiar ações e decisões políticas que promovam a igualdade de gênero. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11, 7h11, jogo de emoção. Teve golaço, expulsão e virada para o Fluminense conquistar a 12ª Taça Guanabara no Maracanã, ao vencer o Flamengo por 2-1 nesta quarta-feira. Após um primeiro tempo de predomínio rubro-negro, o time de Fernando Diniz soube se reinventar para virar o jogo diante do maior rival. O golaço de Cebolinha ainda no primeiro tempo foi ofuscado pelos tentos de Cano e Giovani na segunda etapa. Com o resultado, o Fluminense garantiu vantagem de 2 resultados iguais em saldo na semifinal do Campeonato Carioca. O tricolor das Laranjeiras aguarda agora a definição do confronto da próxima fase. Caso o Vasco vença ou empata, o duelo com Volta Redonda. Em caso de derrota do time de São Januário, o tricolor enfrentaria o Vasco. 7h12 e a final da Copa Libertadores de 2023 será no Maracanã. A decisão foi anunciada pela Conmebol na noite dessa quarta-feira. A partida está marcada para o dia 11 de novembro. A final da Copa Sul-Americana, prevista para o dia 28 de outubro, será em Montevidéu, em estádio a ser definido. A CBF apresentou candidatura brasileira às sedes das finais das 2 competições. Em relação à Libertadores, motivaram a entidade fatores como as últimas 3 finais terem sido disputadas entre times brasileiros, Flamengo e Atlético em 2022, Palmeiras e Flamengo em 2021 e Santos e Palmeiras em 2020. No caso da Copa Sul-Americana, o Brasil era considerado um destino natural da final desse ano, já que a decisão do ano passado estava marcada para Brasília e acabou sendo transferida para Córdoba, na Argentina, por causa da proximidade com as eleições gerais aqui no Brasil. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13. E na noite da última terça-feira, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que as conversas para se retomar as exportações da carne bovina para a China estão em fase final. Para o mercado, contudo, essa fase deve durar mais 20 dias. Consultora de mercado da Agrifato, Laura Rezende, acredita que os embarques de proteína para o país asiático serão reiniciados somente a partir do dia 28 de março.
O período a saber deve sincronizar com a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Pequim. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores confirmou que Lula deverá ir à China na última semana deste mês. As datas exatas referentes à viagem, entretanto, não foram confirmadas por enquanto pelo Itamaraty. Os dias serão anunciados oportunamente, foi o que afirmou a pasta. A relação da viagem do presidente com possível anúncio da retomada das compras da carne bovina do Brasil pela China é aguardada por agentes da Pecuária Nacional. Em entrevista ao Canal Rural, Laura avisou que o dia 28 de março tem sido comentado entre frigoríficos espalhados pelo país. 7h14, curso capacita mulheres para investirem em projetos do agronegócio. Quem fala sobre esses projetos e esse curso no Jornal Verde Vale é a Sandra Fontela. A atuação feminina na gestão de propriedades rurais tem provocado mudanças em busca de um ambiente com mais equidade e respeito no campo. Atualmente, quase 1 milhão de propriedades rurais no Brasil são administradas por mulheres. Porém, conquistar uma oportunidade nesse meio ainda é um desafio e a falta de capacitação pode ser uma barreira nessa trajetória. Por isso, a ONG Foco Empreendedor e a Corteva AgriScience lançaram a 2ª edição do projeto EMA, Eu, Mulher, Agro. A Niceia 20 é uma das idealizadoras do EMA e conta que a ideia é promover o desenvolvimento de competências em mulheres rurais com foco no empreendedorismo. Nosso objetivo é passar a elas informações, conhecimento, troca de experiências do agronegócio, do mundo de gestão, do mundo do empreendedorismo, para que elas possam, a partir daí, criar mais soluções dentro da propriedade rural. Então, o projeto, ele prevê aulas online, onde ela vai ter, no tempo dela, no acesso da casa dela, ela só precisa ter um acesso à internet, ela vai ter conteúdos atuais, relevantes, para que ela possa criar novas soluções e repensar a propriedade dela a partir desse olhar do empreendedorismo, da gestão e do empoderamento da mulher no campo. São 3 módulos onde serão abordados diversos temas, desde empreendedorismo rural, negociação, vendas, planejamento financeiro, marketing, divulgação e custos para transformar sonhos e projetos em realidade. Nós estamos trazendo 6 cases de sucesso, onde as mulheres estão empreendendo no agronegócio, em pequenas e médias propriedades, e para mostrar para elas como que elas fizeram, como elas começaram, para que elas possam se inspirar também, né? O curso é de graça, direcionado a mulheres de todo o país que atuam no agronegócio em pequenas e médias propriedades. Para inscrição, acesse o site www.focoempreendedor.org.br/EMA. As aulas começam no dia 15 deste mês e terminam em junho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. 7h16, 7h17 agora. Ronaldo Caiado assina projeto de lei que cria Delegacia Estadual da Mulher. Quina, aposta de Goiás, acerta sozinha os 5 números e leva prêmio de 8 milhões de reais. E ainda falando de loterias Mega Sena, ninguém acertou as 6 dezenas e o prêmio vai a 9 milhões de reais. Os detalhes destas e outras notícias, além das notícias locais, você confere logo após o intervalo. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h23, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem que mulheres vítimas de violência doméstica não precisam confirmar a acusação contra o agressor em uma audiência na frente de um juiz. A decisão do STJ serve de orientação para as instâncias inferiores tratarem casos semelhantes ao de serem discutidos pela Corte. Os ministros da 3ª sessão discutiram a aplicação do trecho da Lei Maria da Penha, que trata de uma audiência preliminar prevista para ocorrer antes da análise dos elementos da denúncia contra o agressor. O caso foi levado ao STJ porque alguns tribunais de justiça estavam determinando que a vítima teria que reiterar a representação contra o agressor nessa audiência antes da análise do recebimento da denúncia e da decisão de transformar o homem em réu. Por unanimidade, os ministros entenderam que essa audiência só deve ser realizada caso a vítima manifeste o interesse de desistir da acusação antes da análise da denúncia.
Essa medida foi adotada como mecanismo de proteção das vítimas para evitar que uma eventual pressão force a vítima a desistir. 7h24, os números do concurso 2.571 da Mega Sena foram sorteados ontem em São Paulo e nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. O prêmio acumulou em R$9 milhões. As dezenas sorteadas, anotem aí, foram 9, 18, 33, 38, 41 e 51. Com 5 acertos, foram 38 apostas ganhadoras e elas levaram para casa R$ 57.282,26. Já com 4 acertos, houveram 3.051 apostas vencedoras, que vão levar para casa R$ 1.019,20. O próximo sorteio da Mega Sena acontece no sábado. 7h25, pesquisa prevê crescimento da inadimplência nos próximos 3 meses. Vamos conferir os detalhes com Alexandre Figueiredo. Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo, o IBEVAR, em parceria com a Fundação Instituto de Administração, a FIA Business School, projeta que a taxa de inadimplência em março deve ficar com uma média estimada de 6,28%. A projeção representa um aumento de 0,17 pontos percentuais em relação ao valor real de janeiro e o mesmo aumento de 0,08 pontos percentuais em relação ao valor estimado para fevereiro. Presidente do IBEVAR, Cláudio Felizoni de Ângelo, comenta sobre o resultado. Esse resultado é esperado porque os dados de inadimplência, as projeções, elas estão fundamentadas principalmente em conjunto de variáveis, sendo que a mais importante é o nível de endividamento das famílias. Nos últimos 2 anos, as dívidas contraídas em relação à renda corrente cresceu 9 pontos percentuais. As dificuldades decorrem fundamentalmente do período em que a inflação acelerou, e a inflação é um imposto, porque retira a renda. As pessoas compram com base na renda real, ou seja, no seu poder aquisitivo. E o aumento não deve parar em março. De acordo com o estudo, a taxa de inadimplência em abril deve ficar com uma média estimada de 6,44% e em maio aumentar para 6,58%. Diante desse cenário, De Ângelo fala sobre as alternativas que devem ser buscadas pelas empresas. Nesse momento, o que se pode fazer nas condições em que você tem uma diminuição da demanda é reduzir custos, tornar os processos mais ágeis, diminuir os elos das cadeias decisórias, o risco que as empresas varejistas têm assumido e têm dado mais dificuldades ainda, é o fato de esticar prazos de pagamento e não fazer uma análise mais cuidadosa do crédito. Isso também tem aumentado a inadimplência, com impactos severos na saúde financeira das empresas. No final do ano passado, o Banco Central informou que o número de brasileiros que estão no patamar de endividamento de risco é de cerca de 12,2 milhões. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h28. Em solenidade que aconteceu nesta quarta-feira no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, o governador Ronaldo Caiado sancionou o projeto de lei que cria a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher. Na prática, o ato amplia a atuação da primeira e segunda DEAN de Goiânia. No mesmo evento, o governador deu destaque à portaria que estabelece a criação de um núcleo especializado para atuar na prevenção, combate e erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher em todos os batalhões e companhias independentes da Polícia Militar do Estado de Goiás. Ao lado da primeira-dama Gracinha Caiado, o governador lançou o protocolo Todos por Elas, que estabelece ações diante de agressões e violências praticadas contra mulheres e meninas em estabelecimentos comerciais, hotéis, bares, restaurantes, casas noturnas, eventos abertos ao público e similares em todo o estado de Goiás. E um morador de Goiânia ganhou R$8 milhões após acertar os 5 números da quina que foram sorteados na última terça-feira pela Caixa Econômica Federal. Os números do concurso 6.093 foram 2, 6, 60, 66 e 74. Segundo a instituição, Felizardo realizou a aposta por meio de canais virtuais do banco. Outras 120 apostas em todo o país também acertaram a quadra e levaram cada uma R$6 mil. Ao todo, o concurso arrecadou mais de R$13 milhões e 600 mil, de acordo com a Caixa.
As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h29, 7h29, estamos chegando com as informações locais, né? E a primeira delas, é claro, não poderia ser outra, é uma falha no sistema, né, que fornece internet para a cidade de Mineiros. Inclusive, Wesley, eu acho que acabou de ser solucionado, viu? Mas nós tivemos aí um longo período, desde ontem às 23 horas. Sem internet aqui, né? Você Exatamente. Entrou em contato com o pessoal aí. Isso. Alguma informação, Wesley? Então, falamos aí com o pessoal das operadoras de internet aqui da nossa cidade, né? Para verificar o que tinha acontecido, porque geralmente trata-se de rompimento de cabo ou na cidade ou nas vias que chegam até a cidade de Mineiros, né? E a informação que nos foi repassada por eles é justamente de que o problema não estava nas distribuidoras de internet, aquelas que comercializam a internet aqui em Mineiros, e sim na rede de telefonia, ou seja, das operadoras de telefone que trazem esse sinal de internet até a cidade de Mineiros. Então o problema tratava-se aí das operadoras de telefonia e não das operadoras locais de internet. Muito bem, estamos, os nossos computadores estão atualizando, né? Alguns já começam a receber internet, outros ainda não. Mas então tá aí a resposta, né? Ficamos com esse apagão aí de internet, o que mostra, né, que o mundo inteiro hoje é totalmente dependente aí da internet, assim como a gente é da luz também. E eu acho que podemos abrir um parênteses aqui, porque às vezes os bastidores, né, ninguém sabe como a gente coloca esse jornal no ar. E hoje, inclusive, para mostrar essa dependência que nós temos, né, que a nossa ligação entre todos nós aqui, os membros do jornal, ela é feita na internet, WhatsApp, como todo mundo se comunica, né? E hoje nós tivemos aí que ressuscitar talvez algo que estava já em desuso, que é o tal do pendrive, né? Eu tive que colocar jornal e áudio no pendrive para a gente trazer para os computadores que vão pro ar, para a gente conseguir colocar o jornal no ar. De repente tá o Wesley ligando, todo mundo já fala, mas me ligando, o que tá acontecendo, né? Quase ninguém liga para ninguém hoje. Enfim, né? Nós já estamos com a internet aí sendo restabelecida, né? Trazendo aí agora, a partir deste momento, a área local. Corpo de Bombeiros nos enviou aqui um resumo, né, dessas últimas 24 horas, um total de 13 atendimentos, e nós tivemos um destaque. Um deles o destaque foi por volta das 9 horas da manhã, quando a equipe foi acionada na zona rural, proximidades ali do Cedro, para atender uma ocorrência de pessoa desaparecida. No local, a equipe deparou aí com a plantação de cana, onde a vítima do sexo masculino, 25 anos de idade, teria sido avistada pela última vez. Realizou busca por toda a região com a ajuda de familiares, né, informou as pessoas por onde passavam e visitou aí fazendas nas proximidades. No período vespertino, utilizou buscas também aí com drone, mas infelizmente não obteve êxito, né? Acionou também uma equipe de cães farejadores que deve chegar no dia de hoje, vindo aí de Lusiânia, e deverá ajudar nessas buscas, né? Aquele rapaz que nós informamos ontem, né? Ainda não tivemos a última atualização, foi essa aqui do Corpo de Bombeiros, ou seja, eles ainda não foram atualizados se o rapaz apareceu ou não, mas fica aí então essa informação que o Corpo de Bombeiros já começa a procurá-lo ali na região do Cedro, né? Ontem nós postamos aí nas nossas redes sociais a respeito aí desse desaparecimento, tá aí nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Caso alguém tenha visto, informe imediatamente a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros ou o telefone que consta aí também nessa imagem divulgada, para que os familiares possam localizar aí este rapaz, que não é aqui da cidade de Mineiros, não conhece a nossa região, veio para cá há pouco tempo, tá? Então, buscas aí com drones e agora com cães farejadores começam a ser realizadas a partir de hoje aqui em nossa Mineiros. 7h34, 7h34. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Bom, hoje eu estive pela madrugadinha lá no 46º Batalhão da Polícia Militar. Ainda, né? Sem internet? Ainda sem internet por lá, né? E é claro, nós tivemos aí a impossibilidade de pegar esse resumo aí de todas as ocorrências, mas a gente bateu aquele papo
né, com os policiais que estavam saindo de serviço. E ali naquele papo a gente ficou sabendo de algumas, né, não com tantos detalhes, mas algumas ocorrências as mais importantes. Eu quero começar falando ontem de uma operação em conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher e foi realizada a Operação Átria aqui na cidade de Mineiros também, assim bem como em todo o estado de Goiás. O que seria essa operação? A Polícia Civil e o 46º Batalhão tinha como foco a redução de crimes contra o feminicídio e violência doméstica. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Eles estavam, portanto, visitando, né, mulheres que têm medidas protetivas contra os seus ex-companheiros. Esta era a intenção dessa operação. Ontem, diversas pessoas mandando foto, porque a polícia foi em comboio a diversas casas. E aí, né, o pessoal querendo saber o que realmente estava acontecendo. Então, era esta situação, uma fiscalização do cumprimento aí dessa medida protetiva, né, que muitas mulheres têm. Ou seja, se o companheiro está respeitando essa medida protetiva ou não, porque a justiça, né, ela ordena, né, através aí dessa medida protetiva, que o indivíduo permaneça a certa distância, né, inclusive das redes sociais também. Pessoas acreditam que estando longe fisicamente pode mandar mensagem e negativo. Nessa medida protetiva, ela é bastante abrangente. Então, ontem foi uma espécie de fiscalização nessa operação realizada em conjunto. Bom, agora falando de ocorrência propriamente dita, um menor foi apreendido, foi registrado aí um BOC. Esse menor, ele tinha furtado uma bolsa com um notebook. Só que essa bolsa, ela tinha a inscrição da empresa. Uma logo da empresa, o nome da empresa e tudo mais. E, ao que consta, parece que esse menor de idade teria inclusive ido com a referida bolsa para a escola, né? O que chamou aí uma atenção das pessoas que já estavam informadas ali da suspeita, né? E aí viram ele com a bolsa, pronto, a polícia foi informada do caso, ele foi apreendido, objeto recuperado. Então foi registrado esse fato aí. O detalhe é que este menor parece que é a primeira vez que ele tem um encontro aí com a polícia, né? Ou seja, ele não tinha envolvimento aí com qualquer tipo de situação ilícita conhecida até o momento, né? Espero que essa visita primeira da e polícia, última, né, seja a primeira e última, né? Que ele tome ciência aí de que o que ele estava fazendo é errado e não volte a praticar para não encontrar novamente a polícia militar. E outra ocorrência foi um esfaqueamento. A polícia foi acionada na unidade de pronto atendimento após o indivíduo ter chegado aí no local com ferimentos, alguns cortes, né, na região do tórax e também do pescoço. O autor não foi localizado, né, e o motivo aí dessa agressão ainda não foi elucidada. A polícia militar foi até o local, fez o boletim de ocorrência, colheu os dados da vítima e agora, né, repassa aí essa informação para a Polícia Civil, que deve ouvir aí a vítima também e posteriormente investigar esse caso para saber o que realmente aconteceu. Então foram essas duas, né, que o pessoal da noite conseguiu contar aí para mim numa conversa informal ali hoje no 46º Batalhão, o qual eu agradeço aí aos policiais, né, que estiveram aí de pronto e mesmo sem internet, né, buscaram ali na lembrança ali o que poderia ter acontecido nestas ocorrências por lá. Vale ressaltar, né, Jota, que em detrimento disso, né, nós não teremos então os famosos estélios. Não é porque eles não aconteceram. É porque quando é registrado na delegacia virtual, a gente tem acesso, né, a essas informações, tanto da Polícia Civil, da delegacia virtual, quanto da Polícia Militar, justamente lá nesse momento que nós estamos no quartel. Então, hoje, infelizmente, nós não vamos ter esses relatos, mas não é porque não aconteceu não, viu? Amanhã pode preparar o tanto que vai vir. Olha, aí quando eu agradeço a polícia, né, porque acabo de receber aqui o resumo, né, da ocorrência a qual teve aí o esfaqueamento. Conta a ocorrência que foram até a unidade de pronto atendimento, lá tinha uma vítima de esfaqueamento, no local conversou com a vítima, este relatou que o autor
né, falou aqui o nome do autor. Esse autor estava perguntado aí sobre a motivação. Ele informou que o autor estava bebendo horas antes em sua distribuidora e logo depois resolveram ir para uma tabacaria. Ao chegar aí nesse local, depararam, né, com a sua ex-namorada, né, no local, sendo que este autor disse que iria conversar com ela. E ele pediu para que não fizesse isso, a vítima. Enquanto jogava ali uma sinuca, percebeu, né, que o autor havia falado aí com a namorada dele. E ao questioná-lo, o autor se alterou, mas não deu moral e voltou a jogar. Momento em que sentiu o golpe vindo, né, a causar aí 2 lesões, uma no tórax, lado esquerdo, e um corte aí no peito, e um no queixo também, sendo socorrido pelo amigo ao qual ele estava jogando aí a sinuca, né, e a ex também, os quais fizeram ali a sua condução até a unidade de pronto atendimento. Por isso, não tem um registro aí no Corpo de Bombeiros. Em conversa aí com a testemunha, ele relatou que estava jogando sinuca e só percebeu que o autor era um rapaz magro e alto, não sabendo aí o motivo do esfaqueamento. Relatou ainda que o autor, né, evadiu-se em uma motocicleta. Já a ex-namorada disse ter conversado com várias pessoas e não soube dizer quem seria a esse autor. Diante disso, foi registrado um boletim de ocorrência. Ou seja, né, uma confusão ali banal acabou deixando aí este rapaz, né, com este ferimento aí lá na unidade de pronto atendimento. Então, daí o resumo enviado pelo policial, né, que esteve presente aí nesta ocorrência. 7h41 aqui na nossa programação, vamos girando e trazendo mais notícias. Verde Vale, a voz do cidadão. Muito bem, a voz do cidadão trazendo aqui mais informações nesta manhã. Hoje é dia 9 de março, uma quinta-feira, né? Você aí do outro lado curtindo aqui o nosso Jornal Verde Vale. Vamos lá, né? Trazendo o que o pessoal tá reclamando hoje por aqui. O que está acontecendo aqui? O contato de alguém que possa falar sobre a estrada, né? O pedaço de estrada está correndo risco de carro tombar. Me manda aí a estrada, por gentileza. Fico parado até um ônibus escolar. Ontem ficou parado até um ônibus escolar. Pede ajuda. Mas não falou aí a estrada, né? A gente sempre faz aqui a reclamação. Essas reclamações você pode estar procurando também a secretaria aí que cuida, né, de estradas e rodagens aqui do município, para poder, né, tá buscando aí um auxílio. Ali na Secretaria de Obras também o pessoal pode estar informando aí. Mas eu preciso do nome da estrada. Por gentileza também. A pessoa está dizendo o seguinte, né? Estamos cobrando providências, né? Fazendo aí uma denúncia. O pessoal diz que tem ali um cachorro pitbull, aparentemente é dócil. O problema é que ele pula o muro e fica para fora dia e noite. Já mordeu aí um senhor, né? Vizinho nosso, ataca cachorros na rua, atacou uma cadelinha da vizinha, furou o olho aí dessa cadelinha. Estamos cobrando providências, né? Ali no setor Solar Betel, na rua Severino Alves. Então o proprietário aí mantenha, né, de algum jeito seu animal que tá pulando o muro, indo pra rua aí, levando aí desespero, né, para os moradores daquela região por ali, tá? Muito bom, o pessoal tá dizendo o seguinte, né? O pessoal tá dizendo o seguinte, pedindo aí um apelo para a Secretaria de Saúde também, porque ela é mãe de uma criança com TDAH, hiperatividade e agressividade. Ontem fez 8 meses, ela espera uma consulta com um especialista, um neuropsicólogo, para fechar o laudo da criança. Já fez os exames aí por conta para agilizar. Quando foi agora, foi na Secretaria de Saúde saber notícias do processo, né? Olhou e falou, né, que não estavam mais fazendo a marcação desse tipo de consulta. Esperou 8 meses para ouvir essa situação. Ela pede aqui, ela manda até protocolos e tudo mais, aí ela querendo então uma solução para esta situação. Também tivemos aqui o pessoal da Equatorial para estarem trocando, não, a lâmpada quem troca é a prefeitura, tá? Não é a N, uma antiga N, nem Equatorial. Lâmpadas nos postes Solar Betel, fica na rua SB16, alguns postes por lá sem energia ali, ela filmou inclusive, né? Não é um e nem dois, lá na SB16 Solar Betel, são vários postes ali sem energia.
O pessoal está dizendo o seguinte, o pessoal está pedindo policiamento lá no setor Mutirão 4, motivo que estão ficando muitos alunos, né, e outras pessoas fumando depois que sai da escola ali. A população está ficando com medo lá da praça. Estão pedindo aí para que dê uma passada naquela pracinha, dê um esparrama nessa galera por lá. O pessoal está dizendo o seguinte, né, Fazenda e Queijaria Bom Jardim, desde o dia 6 sem energia, chave caída a 4 quilômetros da fazenda. Já ligou, já pediu e ninguém foi lá por enquanto. Pedindo então solução também. A troca de lâmpada na rua Elias Paniago, quadra 31, lote 16, tá? Rua da Pedreira, algumas lâmpadas queimadas por lá, no Alvina Paniago ali, tá? Moro próximo ali ao Matão. Estamos já quase 32 horas sem luz também. As cogeladeiras já estão perdendo tudo. Pessoal reclamando também de falta de lâmpadas. Agora na rua Cabeceira Alta, quadra 20, lote 6, setor Iores. 3 postes de energia que tem nessa rua. Acende 2, apaga 1 e ali vai trocando, fazendo um revezamento nos postes ali. O pessoal tá dizendo sim. Não, isso aqui é outra situação, né? Bom dia. Pede para limpar a área verde do Vilhena, Capim Alto, né? O pessoal tá pedindo aí. Troca de lâmpadas também, né? O pessoal reforçando aí a troca de lâmpadas. Deixa eu ver o endereço aqui direitinho. Na rua Augusto P. da Silva, quadra 69, lote 8, no Jardim das Perobeiras também, tá? Solicitando aqui, tá? Betel, queremos mais policiamento. À noite a situação tá feia por aqui, né? Mais uma ronda no bairro aí, tá muito mato, muita sujeira também, tá? O pessoal tá dizendo o seguinte, o esgoto que estava vazando na Almerinda de Resende reclamou terça-feira com vocês, ontem arrumou, obrigado aí. Então o pessoal do SAI deu uma passada por lá também. Troca de lâmpadas na SB5, quadra 72, lote 34, ali no Solar Betel. O pessoal tá pedindo ali. Quer falar alguma coisa, Wesley? Sim, eu tava aqui meio em off, aqui ouvindo uns áudios aqui, enquanto você falava aí, conversando com um técnico, né, de empresas de internet aqui de Mineiros, inclusive uma que fornece aqui para a Rádio Verde Vale, apurando, né, nesse retorno agora, o que as operadoras disseram então para as distribuidoras de internet aqui, né, na cidade, que no caso são clientes delas. E segundo o relato dessa pessoa, o Jota e ouvintes, o que houve foi um ataque de hackers. Realmente, então, foi. Exatamente, na linha principal. Nós temos 2 linhas, né, que chegam à internet da nossa cidade. Tem uma chamada linha principal, onde vem a quantidade maior de internet, e tem uma linha alternativa com a menor capacidade, mas no caso da principal perder aí a sua capacidade por algum motivo, então tem essa linha alternativa que vai chegar uma internet de menor potência, porém você não fica sem o serviço. E coincidentemente, quer dizer, a linha alternativa tinha um cabo rompido entre a cidade de Jataí e Rio Verde, essa que mandaria então uma menor capacidade de internet. Mas a linha principal, então, o que aconteceu, explicação das telefonias aqui, foi um ataque hacker aí nas linhas, né, que sobrecarregam essas linhas, e ele me explicou tecnicamente aqui o que aconteceu, mas enfim, esses hackers começam a acionar de maneira insistente, né, disparam solicitações, e aí acaba que essa linha vai ficando sobrecarregada, e aí acaba que ela passa a capacidade que ela tem. E aí o que as operadoras fazem no sentido de autossegurança? Elas interrompem o serviço, para o serviço, né, até que consegue localizar quem que está fazendo esse ataque nas linhas, para então cessar esse ataque e poder restabelecer o serviço. Então o que aconteceu infelizmente aí foi um ataque hacker aí nas nossas linhas de transmissão das telefonias que trazem essa internet aqui até Mineiros. Foi isso então que aconteceu. E o cabo alternativo que traria então essa internet de menor potência, mas pelo menos evitaria de nós ficarmos sem a internet, estava com esse cabo rompido aí entre a cidade de Jataí e Rio Verde. Bom, como diz aquele ditado, quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem um, né? Nesse caso aí, quem tem 2 tinha só um. Não tinha nada.
E aí, acabou não tendo nada. E aí acabou tudo. Então, um ataque hacker, pois né? Pensamos que tínhamos um reserva, mas não tinha, então ficamos sem nada, né? Sem nada até agorinha, né? Já sendo restabelecido aí. E você pensa a capacidade desse ataque, né? Ontem, mais ou menos por volta das 15 para as 11, eu estava fazendo o jornal, inclusive, e aí houve já a paralisação do serviço. Para restabelecer agora foram praticamente quase 12 horas, né? 12 horas de trabalho aí, então, né? para cessar esse ataque, localizar, então é uma medida não é de Mineiros, né? Não. Que daqui para Rondonópolis tudo exato, aí. Goiânia para cá Sofreu um problema. É um processo, como diz, de autodefesa, né? O próprio sistema já vê quando está havendo esse ataque, ele desliga automaticamente até que técnicos consigam localizar de onde está vindo esse ataque, para que possa fazer aí o cessamento desse ataque, restabelecer a segurança na rede, para que então o serviço volte a funcionar. Agora às 7h50, tá dada então a resposta aí para os nossos ouvintes, né? Do que se tratava essa falta de internet. Alguns sequer notaram, né? Estão acordando por agora aí, mas estivemos aí quase 12 horas sem internet, tá? A troca de lâmpadas na Avenida Alvina Paniago, quadra 17, lote 1, lá no Jardim Floresta. Também o pessoal pedindo essa reposição de lâmpadas por lá, tá? Pessoal tá dizendo assim, ali na região do Cedro, né? Também sem energia por lá, né? O pessoal naquela região ali de chácaras ali tá sem energia, também já há algum tempo aí pedindo solução. Não era por agora que tinha aquele movimento aqui na cidade, Daliana, que a gente tá... Pois é, né? Tem propaganda e tudo mais... Exatamente, inclusive amanhã tem um mutirão, né, que a Equatorial está fazendo aqui na cidade, que é o mutirão pelo cliente todo dia. Vai ser lá na feira municipal, vai acontecer o dia todo e em tese esse serviço de manutenção, mutirão de manutenções já teria começado, né, mas ainda pelo que a gente vê, a gente não está vendo ainda os resultados disso na prática, né, a gente não está sentindo ainda os efeitos dessas melhorias que estão sendo feitas, né, supostamente. Inclusive, a gente vai até apurar essa situação, né, para saber a que pé se encontra esse serviço de manutenção, se já foi iniciado mesmo, né, qual que é o cronograma deles, porque realmente parece que até aumentou o número de reclamações aqui no nosso programa, né, referente a esse tema. Se você quer mais um, tem 3 dias sem energia na região dos Dois Saltos. Deixa eu ver se tem outra aqui, ó. Fazenda Capão Rico desde segunda-feira sem energia, ligamos na Equatorial, até hoje nada. Pois é, uma situação, eu vou dizer que beira a calamidade, se já não é a calamidade, porque para esses produtores rurais, principalmente o pessoal que mexe com leite, né? Eu sei que as outras atividades também requer, quem tem aí os seus silos, né? Aí tá em plena colheita, tem que fazer secagem, enfim, a falta de energia traz um prejuízo enorme, né? Hoje as fazendas são como empresas, e elas necessitam tanto da internet, que a gente estava falando agora há pouco, assim bem como da energia. E a gente vê que é deficitário esse serviço, principalmente na zona rural. E aí a gente não tem assim nunca uma posição da Equatorial, porque a sensação da gente que é leigo e fica vendo essa quantidade de reclamações é que as equipes não são suficientes para atender toda a dimensão. A gente sabe que Mineiros tem uma dimensão, né, territorial. Acho que o Mineiros é o segundo ou é o terceiro município do estado em extensão territorial. Então é muito grande. Talvez não esteja vendo, quer dizer, a gente está fazendo deduções. Quando não há uma explicação oficial, você fica tentando aqui, né, encontrar uma explicação, porque 3 dias, 4 dias sem energia, e são várias regiões, né? E de forma recorrente, né? Não é acontece uma vez por um problema técnico, não, é um problema persistente, né? Que sempre se repete. E até olhando aqui o release que eles mandaram pra gente, né? Até a gente comentou aqui bem no comecinho, quando ia começar esse mutirão de manutenções, e eu verifiquei aqui, e esse mutirão ele vai até amanhã. Ou seja, então ele já está acabando. Dia 10, exatamente. Né? Era na cidade de Portelândia, começou por lá, chegaria ao município de Mineiros, então, né? E quer dizer, dentro desse prazo, que seriam mais ou menos uns 10 dias, né? Era para dar realmente aí uma equiparada, uma melhorada, né? Porque quando fala assim que vai fazer um trabalho em determinada região, você imagina que talvez venham equipes de outras localidades, né? Para fazer aquele mutirão e sanar todos os problemas que estão acontecendo, para que depois a equipe local só faça a manutenção. Mas a gente não entende, porque infelizmente
o que os nossos ouvintes, principalmente da zona rural, participam conosco, relatando a falta de energia, como você disse, Daliana, recorrente em todas as regiões, né? Não é numa determinada região que você poderia falar, olha, tem um problema nessa linha de transmissão que vai passar pela região tal. Exatamente. Não, a gente vê que é em todas as regiões e o tempo para se sanar esse problema realmente eu acho que não deve estar dentro do padrão, porque não é possível. Não faz sentido, né? Tanto Exato. tempo assim. Deveria haver um padrão, uma forma padronizada, né, de dar manutenção de forma mais rápida, né, a esses clientes. E o duro é o transtorno, porque na zona rural a gente sabe que, né, eles trabalham ali com uma série de alimentos, de produtos perecíveis que necessitam da energia, né, para mantê-los ali em condição ideal. Então, Exato. se falta energia, acaba sendo um transtorno para essas pessoas, né, que ficam ali. E esse é um problema que vem desde a Enel, que vem lá da Celg, enfim. É um problema recorrente que nunca quiseram solucionar, porque você não tem outra explicação. Na realidade, pelo que a gente observa aí, desde a Celg, né? Veio Celg, veio Enel, não deu conta, agora vem Equatorial, já pega essa bomba. Parece que o estado de Goiás está sucateado nessa questão de distribuição. O governador Ronaldo Caiado, ele tem falado isso assim recorrentemente, né? Porque realmente o sistema de energia, que ele falou, quando houve essa passagem aí da Enel para Equatorial na solenidade lá, ele falou, espero que agora Goiás solucione esses problemas, porque realmente o estado está sofrendo assim, tipo, vamos dizer, um ataque hacker que aconteceu aqui na internet, né? Se a gente fizer um paralelo, sucessivos problemas que são recorrentes, não se conserta, não se dá uma solução definitiva e assim, quem está pagando o pato é o consumidor, é o produtor rural, que a fatura está sendo paga. Você falou algo bem interessante. Antigamente, fazenda era uma fazenda. O pessoal tirava leite ali na mão, né? Entregava pro leiteiro e tudo mais. Tranquilo, vivia tranquilamente com um lampião. Isso. Hoje em dia, fazenda é sinônimo de empresa. Empresa. Muitas pessoas têm as suas empresas, têm ali o seu ganha-pão, né? E tudo isso gerado energia. A tecnologia, graças a Deus, trouxe aí, né, uma fluidez melhor pro produtor, né, uma rapidez, uma economia de mão de obra e tudo mais. Só que, né, pelo que a gente observa aí, eles estão tendo até prejuízo. Muitas granjas aqui na nossa região. Pois é. E outro dia eu encontrei com um cidadão na fila de um supermercado e falou: Jota, estamos preocupados. Nós estamos aí com frango já na beira do abate. E você sabe que o frango, quando tá grandão, ele tem uma dificuldade maior aí tem que ter uma refrigeração ali dentro, né? Para manter a temperatura numa temperatura ideal, justamente por isso. E aí ele tava com medo de ter uma perca grande aí no seu plantel, porque uma hora, né, falha ali, eles não dormem direito, porque se falhar a energia, né, motor não funcionar, por exemplo, morre tudo. Tem que ficar atento 24 horas. Então, eles estão preocupados com essa situação. E aí, sem aqui a gente mencionar um outro fator que também é de cunho econômico, que esses motores que depois tem que funcionar aí 24, 48, 72 horas até que o problema seja sanado, é a diesel, né? E o preço do diesel todo mundo sabe na altura que tá. Então, por exemplo, aquele possível lucro, né, que esse avicultor teria aí num período aí de 1 mês, 2 meses, 3 meses que ele fica com essas aves ali na sua propriedade para entregar então aqui para a BRF, quer dizer, aquele lucro ele vai no combustível, né? Porque isso aí é responsabilidade do produtor, né? O animal tá lá, ele tem que entregar esse animal depois de volta. E aí você imagina R$6 e lá vai fumaça aí, o preço do diesel. Qual é o lucro que esse produtor vai ter ao final de 3 meses de serviço? Então é muito difícil. Muito bom, vamos lá, 7h58 aqui na nossa programação, 7h58, você trazendo aí as notícias, né? O pessoal tá dizendo, tá mandando aqui uma reclamação, né? É o seguinte, ela diz que vai pro ponto de ônibus, trabalha logo cedo, né? E ali tem alguns jovens, ela afirma, aparenta ser menor, tô perguntando aqui o setor, né? Eu quero o setor, viu, pessoal? Aparenta ser menor, ali no setor Auxília de Resende, um deles, inclusive, estava todo sujo de sangue, né?
Tinha um que aparentava ter uns 16 anos, sujo de sangue, eles ficam ali observando e a turma tá com medo até de ir trabalhar. Estão pedindo um policiamento aí também, tá? 7h59. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Você acompanhando aqui a nossa programação do Jornal Verde Vale. Bom dia para você, Wesley. Muito bom dia também para você, Jota, para Daliana, para todos os nossos ouvintes que estiveram conosco aqui nesta manhã de quinta-feira. Que tenham todos um ótimo dia, se Deus assim nos permitir. Amanhã, sexta-feira, a partir das 6:30 da manhã, estaremos aqui com mais uma edição do Jornal Verde Vale. Bom dia, Daliana Oliveira. Bom dia, Jota. Bom dia, Wesley. Bom dia para você que nos fez companhia até agora aqui no Jornal Verde Vale. Daqui a pouco o nosso jornal vai estar disponível aí no Spotify. Né? Para você, um bom dia e até amanhã. Um forte abraço para você, ouvinte. Obrigado pela sua sintonia. Continue com a gente aqui na Verde Vale FM 103,7, a número 1 da região. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.